Pessoal, nesse vídeo vamos ver como derivar funções do tipo f de x elevado a g de x, né? Então, por exemplo, x elevado a x ou x elevado a ln de x. Então, em geral, f de x elevado a g de x. Vamos ver através desses dois exemplos, né? Então, derive x elevado a x. Primeira coisa, quando você tem variável tanto na base quanto no expoente, você não pode usar, né, a regra do tombo aqui. Porque a regra do tombo ela só foi demonstrada para f de x elevado ao número real, não nulo, né? Uma constante aqui, ó. Então, não pode usar a regra do tombo. Então, a primeira coisa é transformar esse x elevado a x, toda vez que for uma função de x elevado a g de x, você transforma em exponencial do ln dessa função toda aqui, né? Por quê? Porque a exponencial cancela com a ln, porque são funções uma inversa da outra, né? Então, vai voltar para essa função aqui, tá certo? Então, x elevado a x, ou qualquer expressão, é igual a exponencial de ln dessa mesma expressão. Bom, usando, né, as propriedades do logaritmo, esse x cai multiplicando. O x que está no expoente do logaritmando cai multiplicando por fora do logaritmo, fica x vezes ln de x. E agora deriva. Então, a derivada de x elevado a x elevado a x', vai ser igual a derivada dessa exponencial, que, pela regra da cadeia, vai ser ela própria, tá aqui, ó, repete, vezes a derivada do argumento. A derivada do expoente aqui, pela regra da cadeia, né? A derivada da de dentro. Bom, a derivada aqui vai ser a regra do produto, tá certo? Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de x é 1, repete a segunda ln de x, tá aqui. 1 vezes ln de x, que é a própria ln de x, mais repete a primeira x e deriva o ln. A derivada do ln é 1 sobre x. Está tabelada essa derivada aqui. E aí, o macete aqui final, pessoal, é você transformar essa exponencial que estava aqui na expressão original, x elevado a x, né? Então, você reescreve essa exponencial como sendo x elevado a x e reescreve o restante que sobrou, simplificando o que for possível, entendeu? ln de x mais 1, porque aqui o x vai dividir por x, então vai dar x elevado a x vezes ln de x mais 1. Então, essa expressão é a derivada dessa. Mesma ideia para esse exemplo. Derive x elevado a ln de x. Tem variável tanto aqui quanto aqui. Não pode usar a regra do tombo. Não pode. Então, você reescreve essa função como sendo a exponencial do ln de toda a expressão x elevado a ln de x. Por quê? Lembrando que a exponencial cancela com ln e volta para a expressão, né? Voltaria para cá. Aí, usa a propriedade do logaritmo, que diz que o expoente do logaritmando, que nesse caso é ln de x, vem multiplicando o próprio ln de x agora aqui à esquerda, né? Então ele cai aqui. Então vai ficar ln de x vezes ln de x, que é ln ao quadrado de x. Ou ln de x, parênteses, né, em todo o ln elevado ao quadrado, tanto faz. Agora deriva, foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, transforma, usa a propriedade do logaritmo, agora deriva. A derivada de x ln de x elevado a ln de x, vai ser igual, então, ó. A derivada da exponencial é ela própria. Pela regra da cadeia, vou multiplicar pela derivada da de dentro, né? E a derivada aqui não é produto nem quociente, é a regra da cadeia de novo. Então vai ser derivada de alguma função elevada ao quadrado, regra do tombo. O 2 cai, então vai ficar 2 ln de x elevado a 1, né? Aqui fica 2 menos 1, vezes a derivada da de dentro, que é a derivada do ln de x. Derivada do ln de x é 1 sobre x, né? Então, agora, de novo, aquele macete que eu falei, ó. Essa exponencial você reescreve como sendo a função que ele queria derivar. Então, essa exponencial toda, ela é igual a x elevado a ln de x. Então, você reescreve aqui como sendo x elevado a ln de x. E reescreve aqui dentro, simplificando o que tiver que simplificar. 2 ln de x sobre x, né? O x multiplica aqui embaixo esses denominadores que são iguais a 1. E aí poderia acabar aqui, mas simplificando mais ainda, ó, o x está no denominador e também no numerador. Então, conserva a base x e subtrai os expoentes, ln de x menos 1, né? Aqui embaixo. Vezes ln de x, e esse 2 coloca à esquerda, tá bom? Então, para derivar funções do tipo f de x elevado a g de x, não pode usar a regra do tombo, porque a regra do tombo só funciona para quando aqui em cima for um número real. Então, transforma nessa exponencial, usa a propriedade do logaritmo,
deriva e depois volta à exponencial, reescrevendo ela como sendo a função dada na questão. Tá certo? Então essa foi a dica de derivada de hoje, né? E até o próximo vídeo.